Então, se o cara vir de São Paulo cometer o crime aqui, não vai ter como descobrir. Vamos lá. Pela digital. Contei para vocês como funciona a nova DH. Tudo ali. E no caso da Marielle, eu já percebi de cara, mas a minha equipe, quando a gente fazia reunião de trabalho, a gente sabia que esse caso ia ser um outro caso que ia inaugurar um novo tempo numa investigação policial. E foi o que aconteceu. Nada funcionaria. E nada funcionou. Hoje a gente tem uma delação aí, né, a delação, né, atualizando essa investigação, já foram 4 anos, né? Vai bater 5, né? 5 anos já. Março de 2018? Vai bater 5 anos. Isso. Hoje a gente tem uma atualização, coisa de 3 segundos atrás aí, o preso Elcio de Queiroz deu uma delação, trazendo a novidade do pós-crime. Mas o resto a gente já sabia. O resto a investigação já tinha entregue, né? Ele deu alguns detalhes ali importantes, abre uma janela para que se faça uma busca agora na questão do mando, mas tudo que a gente tinha conseguido alcançar para torná-los réus, a gente alcançou, né? E ele próprio reconhece que, sabedor de uma técnica que nós utilizaríamos para identificá-los, eles tiveram o trabalho de deixar os telefones dentro do veículo do outro réu, o Rony Lessa. O carro ficou parado numa rua paralela ao Vivendas da Barra, e lá eles deixaram os 2 aparelhos bons, né? Eles deixaram lá. Só que eles esqueceram que mesmo o aparelho lá, o aparelho, se não tiver desligado, ele continua a conversar com a estação rádio base. E foi assim que a gente conseguiu cravar que ali eles estiveram, dali eles foram para o local e voltaram para ali, pegaram o telefone e depois o telefone se movimenta, né? E isso ele confirmou na sua delação. Então, foi uma oportunidade, o caso Marielle, para a gente inaugurar um novo tempo de, de, de investigação. E no livro a gente chama atenção para essa relação que o Estado brasileiro tem com essas empresas de aplicação de internet. Por que eu estou chamando atenção no livro sobre isso? Porque, infelizmente, essas empresas se instalam no Brasil, normalmente são americanas ou russas, elas se instalam aqui, ganham rios de dinheiro, e quando a gente tem uma crise, como é o caso da morte da Marielle, ou uma outra investigação da Lava Jato, ou uma grande investigação no país, quando a gente precisa deles para fornecimento de dados, eles não fornecem. Eles não fornecem. Eu sofri com isso, porque Eles não fornecem. eu fui sequestrado em 2019, ali na Barra. O cara, a primeira coisa que ele entrou no carro foi só a senha do iCloud. Aí ele trocou tudo, né? Aí depois que eu fui solto, registrei queixa, o caramba 4, eu pedi à Apple para me devolver que eu tinha sido sequestrado. Ó, fui sequestrado, o cara fez eu trocar a senha, ele tá com a minha conta hoje. Ela falou: não tem jeito não, perdeu a conta. Aí eu tive que entrar com uma ação na justiça, que o juiz determinasse que ele me devolvesse a conta só quando botou a multa, não lembro na época se era R$ 3.000 por dia, alguma coisa assim, que aí eu recebi uma ligação da Inglaterra, e aí a pessoa, falando inglês: "É o senhor Anselmo?" Falei: "É. Então, aqui é da Apple, eu gostaria de passar um novo código, mas primeiro tem que certificar que é você." Aí ficou perguntando: "Vem cá, qual o nome dos álbuns de foto que você tinha?" Aí eu falei: "Álbum de foto, tal, 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 tal. Com quem você fala?" Fiz, assim, várias perguntas, quando atestou: "Então tá, anota aí a senha." Aí me devolveu. Não podia ter feito isso logo no início, gente. Eu tive que contratar um advogado para poder obter uma conta que eu ainda pago, porque eu tenho aquele iCloud, eu pago para ter mais memória, essa coisa toda. Eu não podia, eu não posso. E é importante a gente tocar nesse ponto, porque às vezes a gente não recebe bem quando há uma suspensão do serviço, né? Muitas vezes a gente tem lá o WhatsApp suspenso, Aí a galera reclama. o Instagram suspenso, e a gente não aceita, a gente reclama, a gente berra, né? Porque hoje a gente praticamente é refém É refém disso. desses aplicativos, né? Não dá mais para imaginar a vida sem um aplicativo desse. A gente está totalmente à revelia deles, né? Refém mesmo. Mas é a única maneira que existe e funciona para chamar a atenção deles. A última suspensão de serviço foi do STF, numa decisão do Alexandre de Moraes, em que ele suspendeu o serviço do Telegram.
Telegram. E bastou ficar suspenso algumas horas, ou um dia no máximo, eu não lembro bem agora, para que, como mágica, o Telegram colocasse aqui no Brasil um intermediário para falar com as forças policiais. Porque você tem uma investigação e às vezes não é só o homicídio. Às vezes você tem uma investigação que o indivíduo, para cometer crimes de pedofilia, por exemplo, crimes em que ele precisa usar aquela ferramenta e se esconder na Deep Web, você precisa que o IP seja identificado, que uma conta seja fornecida, e eles podem fornecer. Tá? Eles não fazem. Você sequer consegue oficiar alguém. Hoje já consegue. Porque tu não tem onde ir, tu vai... Você não consegue. E aí hoje tem por quê? Porque o STF foi lá e bloqueou. Aí eles começam a perder dinheiro. Aí rapidamente eles conseguem o intermediário e começam a conversar. Mas é uma dificuldade. E no livro a gente chama atenção para essa discussão que o país tem que fazer, porque aqui a gente está discutindo a questão da soberania. Né? A soberania. Porque se os caras vêm aqui e ganham rios de dinheiro, e nós somos um país soberano, a gente não pode aceitar. Eles têm que colaborar com as autoridades. Ah, mas o meu servidor está na Iugoslávia, o meu servidor está nas Ilhas Caimã e a lei brasileira. Não, peraí. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Eu quero saber do trabalho que vocês desenvolvem no Brasil, dos ganhos que vocês têm no Brasil. Então, tem que haver colaboração, sim. E a suspensão, quando ocorre, é justamente nessa linha de demovê-los. O caso Marielle, nós sabíamos que passaria a solução do caso por aí, tanto que pela primeira vez a gente conseguiu traçar uma estratégia de busca e negociar com a Gogo em tempo real. A gente, ali na Barra da Tijuca, na sede, a gente se reuniu com a Gogo lá na Califórnia, para a gente desenhar um modelo de trabalho que atendesse o direito brasileiro, atendesse o caso Marielle e não ofendesse a legislação americana, que eles alegavam que não estavam sujeitas à lei brasileira. Desse jeito. E eles foram... Mas eles atenderam o que vocês Naquele precisavam? momento, sim. Só que depois que nós entregamos os autores, as promotoras do caso tentaram de novo o mesmo método e eles se negaram e hoje está parado no STF. Está parado no STF. O momento do caso Marielle hoje tem um braço da investigação que tem uma decisão judicial para sair determinando ou não que eles entreguem os dados que a investigação precisa. Hoje está nesse ponto. Agora tu vê, nós estamos falando de 5 anos. Verdade. 5 anos. E tem uma coisa nessa história toda que é a cobrança, né? Eu fiquei 1 ano, a investigação está com 5 anos já, e há uma cobrança muito grande. Eu, mais a minha equipe, a gente foi cobrado, assim, imagina o primeiro ano, a coisa ainda queimando. A gente foi muito questionado, muito cobrado, sofremos até desconfianças durante a investigação, mas é preciso refletir sobre as dificuldades. Rapidamente aqui eu já coloquei várias dificuldades, que o livro a gente coloca em pormenores. Todos querem a resposta imediata. Todos querem. E com qualidade. Mas a gente precisa discutir as dificuldades para dar uma resposta rápida e com qualidade. Isso a gente tem que discutir nesse país. E um dos objetivos do livro é exatamente esse: é a gente descortinar o que era dificuldade e suplantar. Eu sempre digo que a gente entrou nesse caso e cada investigação que a Polícia Civil brasileira faz é uma oportunidade para a gente refletir sobre a nossa sociedade, sobre as nossas ferramentas. Porque assim, as pessoas acham que é apertar um botão e sai a resposta. Ou um filme hollywoodiano, em que você viu aquela cena maravilhosa, tudo separadinho, tudo esperando a perícia chegar, o cara vai, pega uma ferramenta, vê a digital, aí começa a correr os rostos assim, daí, pum, deu. É esse. É esse. Bora. Começa aqui para dar o choque de realidade para quem não sabe. O Brasil não tem. O Brasil não tem. Isso está no livro. Quem é operador de segurança pública sabe. O Brasil não tem uma base nacional de digital. O Brasil não tem. Hoje, a base de impressão digital é estadual. Então, se o cara vir de São Paulo cometer o crime aqui, não vai ter como descobrir. Vamos lá. Pela digital. Contei para vocês como funciona a nova DH. Disse para vocês que ela funciona e funciona bem. Bem, Tá aí. Pode até ser melhorada e está sendo melhorada. Para ela ampliar ainda mais a sua resolução. Mas perceba. Lembra que eu falei que o papiloscopista vai com a gente sim. na cena do crime? O que o papiloscopista faz? O papiloscopista é o profissional que levanta a impressão digital. A impressão disso? digital. Sabia.
A impressão digital pode estar nessa caneca, eu acabei de usar agora, ele faz o levantamento aqui e através dessa impressão ele sabe que é minha. Aí bota um pozinho lá. É Exatamente. daquele jeitinho mesmo. Exatamente. Só tem um Uma, problema. uma escovinha. Só tem um problema. E isso a gente tem que discutir nesse país para ontem. Nós temos que ter uma base nacional. Porque se eu vou fazer um local na Rocinha, que lá você tem nacionais do Brasil inteiro, se é um crime ali, que é um cara que acabou de chegar, todo mundo conhece ele pelo vulgo já. Mas ninguém sabe a identidade dele de onde ele veio. Sim. E mesmo que eu tenha a digital dele no local, eu tenho que oficiar todos os estados da federação para saber quem é ele. Cara, que cidadão. Todos. Isso leva tempo. Então, quando as pessoas cobram, mas o caso Marielle está demorando, demorou um ano, porque os fatores de resolução, que a gente chama, não estão disponíveis. E há uma série de dificuldades. Né? Veja, não tem uma base nacional de digital, como assim? Verdade. Como é que a gente não consegue fazer com que os estados, e aí são decisores políticos, são governadores, como é que a gente não consegue impingir um projeto nacional de cada estado ceder a sua base, numa base única? A coisa não vai, não anda. E aí a gente vai criando soluções para que os institutos que cuidam do levantamento de digitais, eles façam um intercâmbio para ver se facilita, mas demora. Dá para ser igual o filme americano, se não totalmente, Uhum. né? Dá pra chegar Mas perto. mais próximo dá. Se a gente tiver uma base nacional. Mas ia ficar mais amplo. Agora, doutor, eu vi também o seguinte, o quanto você sofreu aí com vazamento de informações sigilosas do inquérito da Marielle, né? Anselmo, que essa sua pergunta é muito boa. Por quê? A gente começou a conversa aqui falando sobre experiência, né? Experiência. E como eu disse, eu já tinha uma experiência razoável em Marielle. Marielle, quando eu chego, eu vou para o 9º ano de projeto DH. E eu já sabia o que funcionava e o que não funcionava e onde morava o problema. E um dos problemas residia exatamente aí. Já tinha passado por esse mesmo problema Em nos outras casos investigações. anteriores, Em né? outras investigações. Por quê? Porque, assim, hoje a gente tem uma relação com a mídia. Tudo bem que eu até tenho uma percepção de que alguma coisa está mudando, alguma coisa em Marielle já chamou atenção. Eu acho que o livro está colocando essa pauta, as pessoas que estão lendo estão percebendo. Eu acho que os jornalistas que já leram, jornalistas que já refletiram, já estão pensando mais sobre a sua atividade e a responsabilidade em exercê-la. Porque eu já percebia que não estava havendo um filtro razoável para a prática de alguns costumes. Então, por exemplo, eu sou anunciado no caso Marielle e assumo no dia seguinte ao crime. O crime foi dia 14, dia 15 eu já estou no caso. O BI, que é o nosso boletim interno, ele cantou a minha transferência no dia 15 à noite. Mas eu já fui para lá no dia 15. Eu fui anunciado na hora do almoço, eu saí, fui para a Baixada Fluminense, mas fiz o que eu tinha que fazer lá na DHBF e corri para a DH para tomar os primeiros cuidados. Quando foi o primeiro jornal de uma grande emissora aqui do Rio de Janeiro, na edição da noite, eles já deram, eles colocaram as imagens do monitoramento, todas as imagens, do momento que a vítima chega na Casa das Pretas, o monitoramento dos autores, o quanto eles ficam ali, como é que foi essa perseguição, o termo de declaração da vítima sobrevivente, a Fernanda, estava dentro do carro. A assessora da vereadora vazou no jornal, foi expresso assim, ó, foi colocado, Eles atrapalham a porra toda. foi colocado ali, estampado. E aí alguém depois, mas não colocou o nome dela. Eu falei, por favor. Só tinha uma que escapou. Só tinha uma vítima dentro do carro, sobrevivente. E outra. Cara, é E por inacreditável. causa disso, essa sobrevivente teve que fugir do Brasil. Exato. Eu conto essa história no livro, que perceba. Toda a merda que eles fizeram. Vamos pensar sobre isso. Quando você lança um termo de declaração no jornal, primeiro que você expõe a vítima. O que é um termo de declaração também? Termo de declaração é aquele documento onde eu faço constar todas as perguntas feitas para a testemunha ou acusado, e na entendi. medida em que ela vai respondendo, eu vou colocando ali. Ao final, ela assina, isso vai para dentro dos autos. Isso aí Isso vazou. Isso vazou. A percepção, aquilo que ela viu, que ela sentiu, que ela ouviu, foi para o papel
ela deu o termo de declaração na madrugada do crime, dia 14. Quando é dia 15, está no jornal. Não só expõe a vítima, mas mais trágico que isso é que fragiliza as outras colheitas. Porque, veja, eu vou ter que ouvir muita gente. Se um termo vazou, por que o meu não vai vazar? Claro. Entende? Então, falta percepção do prejuízo que isso pode causar. E no caso da Fernanda, ela foi embora do país. Com medo, né? No dia seguinte, aliás, no dia 16, eu tinha recebido uma informação que ela ia sair do país e eu não tinha gostado muito do termo, que é aquele termo que é tomado ali rapidamente, só para preservar. Tá sobre forte emoção, né? E ali eu precisava de um termo mais detalhado. Aí eu entrei em contato com alguém do pessoal, descobri o endereço dela e fui até a casa dela. Eu, pessoalmente, fui até a casa dela, levamos uma impressora, levamos um notebook, e lá nós tomamos o segundo termo, aí melhor coletado. E lá eu fiquei sabendo que ela estava de mala pronta para ir para o aeroporto, e do aeroporto ela ia para fora do país. Eu não quis nem saber para qual país ela ia, mas eu fiz questão de fazer a escolta. Aí eu fiz a escolta até o aeroporto e ela foi embora. Como testemunha, vocês não têm o poder de segurar ela aqui? Não Não? temos, não temos. A não ser que você coloque num programa de proteção à testemunha. Entendi. Mas essa é uma outra questão que esse país tem que discutir também. Vamos discutir tudo aqui. Nós não temos um programa robusto de proteção à testemunha. Nós temos uma boa lei. Se você pegar a lei, que eu não me recordo agora a numérica dela e o ano, mas se você ler a lei, ela é muito boa, a lei. Mas na concretude da lei, a gente não consegue fazer ela realidade como a realidade pede. Entendi. Que veja, se você pegar o Rio de Janeiro, o maior fato gerador de homicídio em quantidade é tráfico e milícia. Seja a milícia matando rivais na própria milícia, ou a milícia matando traficantes, ou traficantes matando milicianos, ou organizações criminosas de tráfico, uma facção matando a outra. É daí que vem o volume de homicídios. Entendi. Só que nessa realidade de organização criminosa, você não consegue testemunha, porque normalmente as testemunhas moram na localidade e elas não conseguem deixar aquela realidade. O que acontece na prática? Na prática, os operadores que estão assistindo sabem. Você ouve a testemunha, o auge da emoção, ela coloca tudo no papel. Fernando, tudo. Ela dá a altura, ela dá o motivo, ela dá tudo. A polícia constrói aquilo, remete para o judiciário. Chega no judiciário com o advogado algum tempo depois, no contraditório, onde ela tem que repetir tudo que ela disse para o delegado. O que acontece, Fernando? Ela não fala nada. Ela volta atrás. Ela fala, claro, fala tudo Ela contrário. volta atrás. Ou você não consegue localizá-la mais. Ela some, ela desaparece. Quando não, ela é morta. Quando não for. Ou ela morre por mortes naturais, ou seja, não se consegue construir essa prova de novo. Se você colocar nesse país para rodar um programa robusto de proteção à testemunha, em que você possa trocar a testemunha de um estado para o outro, dar para ele uma nova identidade, uma nova vida para ele, porque dependendo do caso, dependendo da organização criminosa, você vai ser localizado facilmente no estado. Então você tem que ir para outros estados e ter uma nova vida. Agora, tem que ter um programa muito pesado se a gente for encarar o homicídio com a seriedade que ele deve merecer. E pensar na testemunha. A Fernanda não precisaria ir para a Europa. Ela poderia ser acolhida no estado ou no Brasil e ser protegida. Porque nem toda testemunha tem a possibilidade, a condição que ela teve de sair do país, não é? A grande maioria não. A grande maioria não tem, essa é a realidade. Claro. E aí, onde que isso vai operar? Naquilo que a gente começou a conversar, na resolução de crimes. Se eu começar a perceber que é só se livrar da testemunha, ou matando, ou sumindo com ela, ou fazendo ela voltar atrás, eu não vou ser alcançado. Porque o sistema brasileiro é assim. Você tem que repetir no contraditório o que você produziu na polícia. Entendi. Necessariamente. Tá, entendi. Tá? Você tem que Vai repetir. servir como prova. É o contraditório em frente ao juiz, em juízo, no processo, para validar o que a polícia fez. Porque se você não conseguir validar ali, não tem condenação. Não tem condenação. Veja que isso é muito importante. E aí o vagabundo, ele já tem noção do que o coisa falou, ele vai em cima da família e fala assim,
ou você vai mudar teu depoimento lá, Isso acontece muito. acabou. Isso acontece O cara muito. vai expor a família dele? Vai É, expor. isso acontece muito. Uma solução, uma solução de enfrentamento, até para além de um programa de proteção à testemunha, nós poderíamos falar numa recorrência de antecipação de prova, né? Mas a gente sabe que os juízes, de maneira geral, têm um pouco de resistência a antecipar prova. O que seria antecipar prova? Se você tem uma testemunha agora falando, se eu conseguir antecipar o contraditório, ou seja, chamar o juízo para esse momento, construir essa prova na frente do juiz, com o advogado, com o Ministério Público, eu torno essa prova perene, eu torno ela, mesmo que venha a acontecer alguma coisa com a vítima, eu já garanti o contraditório, essa prova não cai nunca mais. Mas isso tem que ser gravado em legislação. Hoje existe entendimento doutrinário que cabe, mas não tem uma lei antecipando a prova necessariamente. Isso é um entendimento. Então a gente precisaria de uma legislação que desse essa prerrogativa para o delegado de polícia, para o promotor de justiça, para chamar o juízo para o contraditório. É outra solução.